Olá, eu sou a Karina Alzeda e o vídeo de hoje é especial porque eu estou atendendo a um pedido que foi feito nas minhas redes sociais para fazer aqui o passo a passo da minha capinha porta-folhetos, tá certo? Então nessa aula aqui eu vou ensinar você a fazer a capinha desse jeitinho e ela é um álbumzinho para você guardar aqui, ó, folhetos ou folder, o que você desejar. É uma aula bem específica, mas que se você tiver interesse em aprender as técnicas para usar aí em outras artes suas, fique à vontade para assistir o vídeo até o final. Vou deixar aqui meu carinho e vamos para a aula. A primeira coisa que você vai fazer é o download do molde. Para você fazer o download, basta clicar nesse link que está aí abaixo na descrição do vídeo. Você vai imprimir e conferir se esse quadradinho seu aqui, ó, mede 3 por 3 centímetros. Se medir, a sua impressão está correta. Do molde, nós só vamos recortar a aba. Todo o restante do passo a passo, você vai ter que transferir essas medidas que estão escritas aqui para o material. Mas eu vou começar explicando como nós vamos cortar a aba. No molde você vai ver um retângulo e esse retângulo é 9 por 11 centímetros, tá bom? Como que você vai cortar isso aqui? Você pega o seu molde e recorte ele dessa forma aqui, ó. Deixando essa medida do retângulo na parte das medidas, tá? Não corta esse nomezinho vermelho, não. Deixa aqui na parte das medidas. E a aba você vai recortar no risco. E seu molde vai ficar desse jeitinho aqui. É desse jeitinho aqui que você vai guardar ele, tá bom? Com a medida do retângulo aqui, não joga fora. Aqui no esquema de medidas, você vai ter a medida do porta-folhetos sem o viés, tá bom? E aqui, desse lado aqui, com o viés. Então, são duas medidas de molde. Caso você escolha fazer esse, ou caso você escolha fazer esse. São medidas diferentes. Porém, para a parte do acetato, aqui embaixo, e a parte do plástico, é a mesma medida. E também a aba vai ter a mesma medida. Então, para todos os dois modelos, você vai usar esta aba e esta medida do botão. Aí você vai escolher qual das medidas você vai transferir, olha, para poder fazer o seu molde. Então, nessa aula eu vou usar sem viés. Caso você vá fazer com viés, você tira suas medidas com viés, tá bom? Na aula eu vou explicar a sem viés, então a medida dela está aqui 25 por 28. Então, eu tirei no papel, mas você pode riscar isso com a sua régua de patchwork. E essa partezinha aqui, como está escrito aqui no molde, você vai recortar uma vez no tecido que você escolheu, tá bom? Uma vez no forro, então o forro que eu tô escolhendo aqui é um forro de tecido, e uma vez na manta. E a manta que eu estou usando para fazer o meu porta-folhetos é uma manta R1 de 100. Ela é uma manta bem fininha, tá bom? Então, vai ficar também a critério do que você deseja usar, do que você tem costume de usar. Mas a manta fininha fica bacana para fazer essa peça. Para as laterais, a minha medida aqui é de 11,5 por 28. Então, está aqui, ó, aqui no molde escrito molde laterais 11,5 por 28, cortar duas vezes no tecido. Então, essa parte aqui eu corto duas vezes no tecido. Nessa parte da lateral, eu não vejo necessidade de colocar forro, tá bom? Mas se você quiser colocar, vai ficar a seu critério, não há necessidade. Aqui para os bolsos plásticos, que são os bolsos onde vão ficar o cartão e também o convite, ou um porta-celular, ou um porta-objetos que você pode colocar aqui, né? Então, para essa medida dos bolsos, você tem aqui, eu corto assim, ó, 15 por 11,5. E a gente vai cortar o do bolso maior, o plástico, 15 por 11,5. E para o bolso do cartão, eu dobro isso aqui ao meio. Deixa eu tirar o molde aqui para mostrar melhor. Pronto, eu dobro ao meio e corto uma vez no plástico assim. Então, eu corto uma vez com plástico aberto e uma vez, ó, o plástico vai estar, o molde vai estar dobrado.
Lembrando que se você for fazer com o viés, as medidas são diferentes, inclusive aqui, ó, na lateral. O bolsinho vai ter que seguir a lateral, então a medida da lateral já vai mudar para 11, então você percebe que é menor, tá bom? Então, siga bem as medidas que estão escritas aqui. E aqui está, para cortar a aba, você vai cortar esse retângulo aqui, ó, de 9 por 11 centímetros. Tanto para um quanto para o outro, tá bom? Então, olha só como você vai cortar. Você não vai cortar assim, você vai cortar o retângulo. Então, aqui, ó, a manta no retângulo, aqui 2 vezes no tecido. E eu, quando eu estou usando botão de imã, tá? Eu costumo usar sempre, nessa parte da aba, uma entretela. Você percebe que essa minha entretela é bem fina, ela chega a ser transparente, assim. Eu compro no armarinho como uma entretela termocolante para colarinho, tá? Então, isso aqui é opcional, você vai colocar se você desejar. Eu tô usando aqui também para a aba, olha, um botão de imã. Meu botão, ele tem a parte de baixo maior, a parte de cima menorzinha, mas tanto faz você usar também o botão com a parte maior aqui, tá certo? Você vai escolher usar o botão que você quiser, pode ser também o velcro. E para a parte do acetato, que é a parte interna aqui, ó, do nosso porta-folheto, que é aqui o nosso álbumzinho, ó, tá vendo? Então, esse acetato aqui e as folhas, a medida é igual, tanto se você for fazer com ou sem viés. Então, para o acetato, a medida dos dois vai ser sempre 21 por 24,5, tá bom? Então, tá aí. E eu vou primeiro ensinar como eu faço aqui a minha capinha e depois, em seguida, eu vou explicar como eu faço o meu álbum com o acetato. Aí aqui lembrando que para os dois modelos, mesmo que eu não vá fazer o contorno com viés, mas para os dois modelos eu vou usar um viés pronto, daquele que a gente compra no armarinho. O que eu estou usando aqui tem 2 centímetros e pouquinho, menos de 2,5 centímetros. Eu vou usar o viés para dar o acabamento nas laterais e também no bolso plástico, tá bom? E aí, levo para a máquina para unir o tecido à manta. O meu, eu passei um pontinho decorativo, mas isso vai ficar a seu critério. Você pode fazer ele do jeitinho que você quiser, mesmo sem passar ponto. Mas aí você passa um zigue-zague em toda a borda para prender o tecido à manta. Se você vai fazer com viés, você já pode, ó, até passar junto aqui, ó, o forro junto, tá? Mas como eu vou fazer sem viés, a gente vai passar o forro depois. E também, nessa partezinha aqui, ó, dos dois tecidos para aba, eu uni a manta, passei também o ponto decorativo aqui, e o outro eu uni a entretela, tá certo? E como é que nós vamos fazer essa aba? Então, já sabemos que vamos recortar assim, primeiro o retângulo, e aí vamos pegar a nossa aba recortadinha aqui, ó, e virar tecido com tecido. Claro que se você vai colocar aqui um outro tipo de botão, você não precisa estar usando a entretela. Ou até mesmo se você quiser usar o velcro, tá? Eu vou colocar a minha alça, a minha aba aqui desse jeito e vou riscar. Risco assim, pego esse meu papelzinho aqui, ó, que tá com o meu molde da aba, dobro no meio certinho e venho aqui, ó. O Zeda, ele já colocou aqui a medida certinha de 2 centímetros, mas se você quiser, você pode fazer só um tracinho assim e vem com a régua aqui, ó, e marca em 2 centímetros, tá? Assim, desse jeito. Aí, onde a gente marcou aqui, eu pego o tecido aqui, dobro, dou 2 piques pequenininhos. É claro que você também pode pegar essa partezinha aqui do botão, colocar aqui em cima do pontinho que você fez, ó, marcar aqui o lugar certinho onde você vai cortar, tá bom? E dar o pique. Bom, aí aqui, ó, pelo lado do tecido, eu já cortei aqui o meu piquezinho, eu venho, ó, encaixo meu botãozinho aqui, tá vendo, ó? Ó, assim, tá aqui o botão, tá? Fica facinho. E aí a gente vem com a parte que fecha o botãozinho, ó, e coloca.
Aí aqui eu sobreponho desse jeito, certinho, e vou passar uma costura seguindo o traço aqui, que eu fiz o risco, ó, dando retrocesso aqui e dando retrocesso aqui. Essa parte do risco fica aberta. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó, costuradinho. E aí eu venho, na parte que é reta aqui, eu corto bem em cima, ó, do traço. Pronto, desse jeito. E aqui o contorno eu vou cortar com meio centímetrozinho. Se você desejar, nessa partezinha aqui arredondada, dê pequenos piques. Cuidado para não cortar sua costura. Aí viro a minha aba aqui e vou rebater uma costura. E a aba vai ficar desse jeitinho. Aqui na minha aba, ó, eu dobro ela aqui no meio e dou um pequeno pique aqui na ponta para marcar o centro. E aqui na parte do corpo do porta-folhetos, você vai ver onde vai ser a frente, né? No meu caso, eu quero que aqui seja a frente, então a aba fica na parte de trás, tá bom? Então a gente vai vir e vai marcar esse centro aqui, ó, com pique, tá certo? O centro daqui eu também marco com pique. Então, aqui eu fiz um pique para marcar esses dois centros, tá certo? Aqui tem altura de 28 centímetros, tá? Então, o centro vai ser aqui. Aí, nessa partezinha aqui, que eu sei que é a frente do meu porta-tratado, eu vou vir com uma régua e vou medir 5 centímetros. Ó, aqui a margem do botão, ó, a medida do botão. Tá assim, ó. Sem viés, marcação do botão 5 centímetros, tá? Com viés, tem também aqui a marcação do botão em 3,5 centímetros. Como a gente está fazendo sem viés, a marcação é em 5 centímetros. Então, eu vou vir aqui, acho o centro e vou marcar aqui 5 centímetros. E aqui a mesma coisa, eu vou vir e colocar a parte de baixo, olha, do meu botão. Essa é a frente, tá bom? E aqui é o fundo. Então, aqui na parte de trás é onde eu vou posicionar a minha aba. Então, eu vou pegar centro com centro aqui, ó, tá? Desse jeitinho. Então, eu sei que aqui é a frente, onde tá o botão, e aqui é a parte do fundo, onde tem a aba. Aí, eu venho aqui, olha, e passo uma costurinha de segurança para prender a aba logo. E não esquecer, porque a gente tem o costume de esquecer. Agora eu venho com os bolsinhos plásticos, tá bom? Para costurar esse bolsinho plástico aqui em especial, não precisa trocar o calcador, porque a gente vai costurar em cima do viés, tá certo? Então aqui, ó, o viés que eu tô usando, como eu já disse, é um viés que a gente compra no armarinho, viés largo, e aí eu vou só vincar ele assim no meio, ó. E ele fica porque ele vem com a gominha, né? E aí eu vou posicionar o meu plástico aqui nesse centro do vinco. Eu vou deixar um pouco de viés antes para eu poder vir costurando. E aí, ó, vou posicionando o meu viés e vou passar a costura. Ah, e aqui, ó, em que parte passar o viés? É na parte de 11,5 centímetro ou 11 centímetros, tá? Não é na parte de 15 não, tá bom? Então aqui eu já passei. Aí sobre o plástico que eu estou usando aqui, eu vou dar todas as informações no finalzinho do vídeo, qual é o plástico que eu tô usando, o melhor plástico para se usar. Com o plástico, ó, costuradinho desse jeito, aí nós vamos trazer ele aqui na lateral, uma lateral, duas laterais aqui, tá? Desse jeitinho. Ó, deixa eu mostrar aqui. O cartão eu sempre ponho aqui na frente, ó, na parte da frente, e a parte do convite eu ponho aqui pra trás, junto da aba, porque fica mais fácil. Até se quiser colocar o celular aqui, fica mais fácil, tá bom? Mas vai ficar a seu critério. Nessa parte aqui agora, a aplicação do viés é idêntica à aplicação que fizemos aqui no plástico. Eu apenas dobro, ó, o meu viés aqui e aqui você pode prender o seu plásticozinho, ó, com os clipes para que ele fique no lugar. Se você desejar, pode usar também o alfinete ou você pode usar o pezinho de teflon, que é aquele
apropriado para costurar plástico e costurar o plástico aqui, ó, nas laterais para poder prender. E aí você vai vir e vai encaixar o seu viés aqui, desse jeito, ó, e vai passar a costura. Do mesmo jeito que a gente fez no plástico. O pezinho de teflon para você trabalhar com plástico vende em qualquer armarinho ou na internet, ele não custa caro. Os que são de originais das marcas das máquinas de costura, eles custam mais caro, mas eles são melhores, tá bom? E aí é o que eu disse, você pode, ó, vir e usar para poder passar uma costura aqui de segurança no plástico, com o pezinho de teflon, e fica costuradinho assim, ó, desse jeitinho aqui, tá bom? Os dois bolsinhos. E outra coisa que precisa prestar atenção é a posição do viés, tá? O viés aqui, ó, para a parte de dentro, porque fica desse jeitinho aqui. Caso você queira fazer o seu porta-folhetos com o viés, a preparação é idêntica à que fizemos até agora. Você apenas vai costurar essa parte aqui, ó. Agora, se você for fazer com viés, você vai fazer dessa forma. Virar, colocar aqui o seu forro, tá? Só para vocês verem. Posicionar aqui, olha, as laterais, tá? Aí agora eu ponho a aba para dentro. E você vai costurar em toda a volta e depois vir e aplicar o viés em toda a volta. E aí você tem isso aqui de viés. Caso você queira fazer o cantinho mitrado, você deixa quadrado. Caso você queira fazer arredondado, assim, eu pego uma bobina e venho aqui, ó, risco e arredondo com a bobina mesmo, tá bom? Mas nós estamos fazendo sem o viés. Então, caso você queira fazer com o viés, é dessa forma aqui. Mas sem o viés, como é que faz, Karina? Sem o viés. Sem o viés, a posição já é diferente. Você vai colocar o tecido dessa forma. Eu venho aqui, ó, já no meu forro, desse jeito aqui, ó. Posiciono eles bonitinho, as laterais aqui no meu forro, e já passo a costura de segurança toda a volta, tá? Mas você pode também, se não quiser fazer isso, vir aqui, ó, e colocar um bolso aqui, bem posicionado, uma lateral na realidade. Do outro lado, a outra lateral, tá? E vir aqui, ó, com o forro, tá? Estampa, com estampa vai ficar aqui, e sobrepor o seu forro assim. Então, é dessa forma aqui que nós vamos levar para a máquina para costurar. E aqui, ó, como eu disse, eu acho muito mais fácil quando você já prende assim no forro, tá? Ele já vai ficar bonitinho, ó. Nunca usem tecido elástico, tecido que tenha stretch, porque pode modificar o seu molde, o tecido pode ficar mais largo, tá bom? Eu tô usando aqui um tecido 100% algodão. E aí aqui eu vou sobrepor. E como eu sempre gosto de deixar a abertura, quando eu tô costurando sem viés, aqui embaixo, ó, a gente vai dar acabamento aqui embaixo, mas nesse caso que eu tenho plástico, eu não deixo a abertura onde eu tenho plástico, tá bom? Então a minha abertura eu vou deixar aqui na parte superior, mas na parte do fundo, ó, na parte que tem a aba, tá certo? Eu vou deixar aqui uns 4 dedos assim, ó, onde eu possa virar ele confortavelmente. Toda a costura que eu vou dar aqui agora, ó, as 4 costuras, é na medida da máquina de um pé de máquina, tá? Na medida da costura de um pé de máquina. E tá aqui, ó, a costura foi dada aqui nas 4 partes. Eu deixei essa abertura aqui na parte superior. Eu costumo cortar essas minhas pontinhas assim, ó, porque eu acho que fica mais fácil para dar o acabamento. E aí a gente vai vir aqui e virar a nossa peça. Desviro e ajusto aqui, ó, as pontinhas. Por isso que eu corto aquela pontinha, eu acho que fica mais fácil pra gente ajustar assim, tá bom? Essa abertura aqui agora, olha, eu vou passar isso aqui no ferro para assentar, com muito cuidado, porque a gente tá usando plástico, então o meu ferro vai ser passado
sempre por esse lado aqui. Eu sempre gosto, ó, de fechar essa abertura que fica aqui com pontinhos na mão, mas se você não quiser fechar ela com pontinhos na mão, não tem nem essa necessidade. Você pode passar aqui cola pano, tá certo? Ou deixar para passar só o acabamento mesmo aqui. Porque mesmo passando os pontinhos, a gente ainda vai dar a costura. E aí eu fechei aqui, ó, com os pontinhos invisíveis. E só aqui já está pronta. Se você não quiser rebater a costura, já está pronta aqui a capinha, para só colocar a parte do acetato. Mas eu ainda venho aqui e rebato a costura. Só que a minha costura que eu vou rebater aqui, ela vai ser bem na borda aqui, tá bom? Então ela tem até menos de meio centímetro. Eu só vou vir e rebater a costura. E aqui, ó, eu rebati uma costurinha, tá vendo? Em toda a borda. E essa minha costura, deixa eu ver se tem alguma parte aqui dentro pra mostrar. Olha, ela é bem na beiradinha aqui. Ela é menos de meio centímetro, tá bom? É só pra rebater e dar o formato. E aqui, ó, já temos ela prontinha, tá? E aí você vai decidir se você quer fazer a capinha sem ou com o viés. Agora, nós vamos aprender como é que vamos fazer o porta-folhetos, o albinho. Então, para fazer o porta-folheto aqui, ó, que é esse álbum aqui, com as folhinhas, tá? Eu uso acetato. Como na minha cidade não é fácil achar acetato, na realidade a gente não encontra acetato para comprar, eu uso capinha de classificador de colégio, tá? Então tá aqui um acetato mais rígido. Ou uso também essa capinha aqui, ó, que é a mesma coisa. Ela é mais molinha, ele é mais fininho, mas também dá certo, tá bom? Então tá aqui, ó. Uso a capinha para fazer o porta-folheto. E aqui tem a medida do acetato, que é igual. Tanto se você vai fazer sem viés, como se você for fazer com viés. Então tá aqui, medida do acetato, você vai tirar a medida do acetato 21 por 24,5, tá bom? E você vai pegar essa medida aqui e transferir ela para o acetato. Uma capinha dessa de classificador dá para fazer, ó, 2, tá certo? Mesmo que fique essa partezinha aqui, ó, essa aqui não fica, mas se ficar uma partezinha aqui, você põe para trás, tá certo? Do álbum, porque isso vai ficar dentro da capa. Como que eu corto o meu acetato? Você pode vir aqui e riscar a medida com uma caneta comum e cortar com a tesoura, ou você pode pegar a régua e cortar já com o cortador. Então eu faço da seguinte maneira, eu venho aqui e vou tirar a medida na régua. Então, cortei o acetato. O que que eu faço aqui agora? Eu venho e dobro ele aqui no meio, alinho bem e só dobro assim para marcar. Não precisa vincar muito não, para você não cortar o seu acetato e perder a sua peça. Só vinco ele desse jeitinho aqui. Lembrando que se você tá numa máquina industrial, costurar isso aqui é super fácil, mas você vai conseguir também costurar numa máquina doméstica, mas você tem que conhecer a sua máquina, tá certo? E ver se ela suporta costurar o acetato. E para fazer as folhinhas, o que é que eu uso? Eu uso um plástico para polpa de frutas de 2 litros, tá? É assim que eu compro ele aqui na minha cidade. Eu não sei dizer a gramatura dele, mas eu acho que ele deve ser de 15. Ele parece muito com uma folha daqueles álbuns que a gente tinha de papel de carta, tá certo? Então ela é mais grossinha, tá certo? E aqui a medida dele, desse saco que eu compro em casa de embalagens, é de 40 por 20,5 centímetros, tá certo? Então tá aqui. E a gente vai usar 5 folhas, 5 plásticos. E para essa hora aqui de fazer a parte do álbumzinho, eu vou usar esses
clipezinhos aqui, ó, de papelaria, tá? Isso é muito baratinho, isso aqui a gente encontra em qualquer papelaria, livraria, ó. E para fazer essa parte aqui eu acho mais fácil usar ele, mas você também pode estar usando, ó, o seu clipe comum de costura, tá bom? Esse aqui eu acho mais fácil. Então nós vamos começar alinhando o plástico pela parte fechada, não pela parte aberta. A parte aberta fica para cima, tá certo? Então você vai alinhar bem aqui, ó, essas pontinhas. Então tente alinhar aqui o máximo que você conseguir. Eu venho aqui agora e prendo, ó, bem na pontinha também para não marcar, tá certo? Do outro lado também é importante que todas as pontinhas estejam bem alinhadas. Aí com ele bem alinhadinho, com as pontas abertas para cima, eu vou pegar o próprio molde que eu fiz aqui do acetato, que a gente usou para cortar a parte do acetato, e eu faço assim, ó, eu coloco ele aqui. Você pode em casa vir com a caneta e riscar e depois recortar com a tesoura, mas a mesma coisa, eu pego aqui a minha régua porque eu acho mais fácil. Posiciono aqui a minha régua e vou cortar com o meu cortador porque eu acho mais fácil para mim, mas você pode fazer, como eu disse, riscar com a caneta e depois cortar com a tesoura. E temos aqui, essa parte aqui eu descarto e prendo desse jeitinho aqui. Aí agora eu pego o meu acetato, que já está marcado aqui o meio, e vou posicionar ele, ó, colocando as folhas dessa forma, tá bom? Fica mais ou menos com meio centímetro de acetato para fora. E aqui, ó, eu vou pegar o meu clipe, tiro, e aqui na lateral eu vou pôr um clipe assim. Ele vai estar bem alinhado aqui embaixo, ó, o meu plástico. Do outro lado a mesma coisa. Pego esses aqui, ó, e também vou prender assim. Aí aqui, ó, quando você vê esse vinco aqui, geralmente quando você passa o dedo dá pra ver aqui pra marcar, ó. Aí você vai vir e vai marcar esse centro aqui agora, bem no centro. Se você enxerga o vinco, maravilha. Se você não enxerga, você divide aqui a medida de 20,5 e encontra o centro, tá certo? Para marcar esse centro aqui, eu uso uma carretilha para não ter que estar riscando com caneta, tá bom? Então eu pego aqui uma carretilha e passo bem devagarzinho, ó. Não precisa vincar, marcar demais. E aqui eu já enxergo que tem uma marcação e vamos levar agora para a máquina. Costurar essa parte aqui do plástico numa máquina industrial é muito mais fácil, tá? Mas você pode costurar tranquilamente na sua máquina doméstica. Basta você vir e usar o pezinho de teflon, ou caso você não tenha como comprar, você pode ainda passar uma fita crepe aqui no meio, porque a fita crepe é uma coisa mais acessível. Então, quando você tem alguma coisa plástica para costurar, você pode vir, ó, e colocar uma fita crepe e tentar costurar com ela, tá bom? Porque depois é só vir e arrancar. Então fica aqui a dica. Pode também, ao invés do acetato, você pode usar um papel cartão ou o que você desejar. E aqui eu vou trocar o meu pezinho calcador, vou colocar o pezinho de teflon. E essa partezinha do meu clipe aqui, ó, essa partezinha de baixo, eu faço isso, viro pra baixo, ó, só porque facilita a costura. E vou começar a costurar aqui com um ponto maior. Eu vou colocar o ponto da minha máquina em 4. E vou começar a costurar pelo lado fechado do plástico, tá bom? E aqui na hora de costurar, você pode segurar, você pode ir ajudando com a mão, assim, como ficar mais confortável para você. Eu acho que você segurando assim, ó, e trazendo com a mão, facilita. E pronto, simples assim, olha, passei a costurinha, eu sempre passo com a minha linha branca, mas isso também vai ficar a seu critério. Aí eu tiro os clipes e temos aqui, ó, um álbum que fica muito prático para colocar os folhetos ou folder que você queira, né, fazer como álbum. E aqui tá o classificador mais grossinho. Gente, um classificador desse custa aqui na minha cidade R$2,30. Então com R$2,30 dá pra fazer 2 desse. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Dá pra fazer 2. Se você desejar, você pode arredondar aqui as bordas. E aí é só vir na sua capinha, ó,
e colocar assim, como se fosse uma capa de caderno mesmo, para poder você ter aqui, ó, o seu porta-folhetos. E sobre a questão do plástico, como eu disse que ia explicar a vocês no final da aula, eu tenho aqui 3 plásticos, tá? Esse aqui é o número 10, que é muito fininho. Tenho aqui o número 20, que é um pouco mais grossinho, mas mesmo assim ainda é fino. E tenho aqui o número 30, que já é bem mais grosso, bem mais resistente, tá? Esse plástico comum, aquele plástico de forrar mesa que você compra em qualquer lugar, qualquer armarinho. Então, qual é a minha sugestão para que você use para fazer esta peça, tá? Para fazer a peça que não leva viés, eu aconselho que você use o plástico 10 ou 15, porque ele fica mais fácil para você fazer essa costura, tá bom? Mas caso você vá fazer a peça com viés, você pode usar qualquer plástico. Para esse aqui, por exemplo, eu usei o de 30, que é mais grosso, mais resistente, tá? Então fica mais fácil, porque aqui você vai passar só o viés. E o de cá você vai ter que virar. Então procure comprar um plástico mais fino para fazer esse aqui. E aqui você faz com o plástico que você desejar. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação que eu fiz com muito carinho. Esse vídeo foi feito a pedidos. Aqui eu fiz outra forma diferente, eu apenas cortei esse plástico com meio centímetro a menos daqui da lateral e fiz aqui, ó, uma costura e outra costura. Então dá para você colocar 2 cartões e um convite. E lembrando que nessa partezinha aqui, ó, da diferença do viés, a parte do viés eu deixo aberta, porque facilita, ó, a gente colocar o cartãozinho. Então aqui é só mais uma dica, tá bom? Vou mostrar aqui as que eu fiz. Caso você queira ver as fotos dos meus trabalhos, me segue lá no meu Instagram, que é @caluzeda. E também, se desejar conhecer os meus cursos virtuais, acesse o meu site, que é carinauzeda.com.br, onde você vai encontrar todas as minhas aulas pagas, que são as minhas aulas virtuais, que são em vídeo e com molde em PDF para você imprimir e já sair fazendo fofuras. E tá aqui, ó, essa foi a que fizemos na nossa aula. Aqui vão caber 10 folhetos, tá? Isso aqui você pode adaptar e fazer do seu jeitinho, usar como porta-documentos, tá? Tá aqui essa sem viés. Essa rosinha aqui para uma amiga querida, muito fofa. A etiqueta você pode posicionar aonde você desejar. Aqui algumas que eu fiz com viés, você pode enfeitar ainda com fitas, com folhas, do seu jeito, fazer bordada. Essa também é a sugestão da aula, olha. O mesmo tecido que eu fiz em outra cor, mas com viés, também com a etiqueta. E aí você vai agora usar e abusar da sua criatividade. Caso você tenha gostado dessa aula e faça ela, me marca para eu ver, use a hashtag caluzeda, tá certo? Essa aqui é a minha e eu vou deixar para vocês o meu amor e que vocês estejam aqui comigo nas minhas próximas aulas.